Você acredita que sobreviveria a um apocalipse zumbi, mas a verdade é que as chances sempre estiveram contra você desde o primeiro minuto. A origem desse colapso não precisaria ser algo cinematográfico ou planejado. Poderia surgir em qualquer lugar do mundo, em um laboratório, em uma zona rural isolada ou até dentro de um hospital comum. Um vírus desconhecido, uma mutação extrema do vírus da raiva, um fungo adaptado ao corpo humano, ou uma bactéria agressiva capaz de afetar o cérebro e alterar o comportamento. No pior cenário, a transmissão nem precisaria acontecer apenas por mordidas. Poderia se espalhar pelo ar, tornando qualquer contato humano um risco fatal. Antes mesmo de entender o que está acontecendo, pessoas começariam a agir de forma violenta, confusa e irracional. E o medo se espalharia mais rápido do que a própria infecção. Tudo dependeria do tipo de zumbi que surgisse, e é exatamente aí que sua sobrevivência começaria a ruir. Se fossem lentos, como os de The Walking Dead, talvez ainda existisse uma mínima chance de adaptação inicial. Mesmo assim, o cansaço, o medo e a falta de recursos cobrariam seu preço. Mas se o cenário fosse como Madrugada dos Mortos ou Guerra Mundial Z, onde os infectados correm, escalam, atacam em massa e não sentem dor, não haveria preparo suficiente. Não seria preciso mencionar os infectados de Left 4 Dead, com mutações extremas, força sobre-humana e habilidades específicas, ou as criaturas de Resident Evil, que ultrapassam qualquer limite biológico conhecido. Nesse tipo de mundo, não importa a sua força, inteligência ou coragem, o tempo sempre jogaria contra você. Nas primeiras horas, os serviços de emergência entrariam em colapso total. Chamados simultâneos, ruas bloqueadas, acidentes, incêndios e ataques aconteceriam ao mesmo tempo. Hospitais receberiam os primeiros pacientes acreditando se tratar de doenças conhecidas, como ebola, febres hemorrágicas ou surtos neurológicos raros. Médicos tentariam protocolos padrões, isolamentos e medicamentos comuns, mas rapidamente perceberiam que não estavam lidando com um patógeno normal. O que fosse esse vírus, fungo ou bactéria, ele não responderia aos tratamentos existentes. Em questão de horas, hospitais se tornariam focos de contaminação. Bairros inteiros entrariam em declínio e cidades começariam a cair sem que ninguém conseguisse controlar a situação. As autoridades tentariam manter a ordem pelo maior tempo possível. Comunicados oficiais pediriam para a população ficar em casa, evitar contato humano e estocar água e alimentos para semanas. O problema é que a maioria das pessoas não possui reservas nem para 5 dias. O pânico tomaria conta rapidamente. Supermercados e farmácias seriam saqueados em poucas horas. Filas se transformariam em brigas, e a violência se tornaria comum. Em meio ao caos, os sistemas básicos começariam a falhar. Sem profissionais suficientes, a água pararia de chegar às torneiras, a energia elétrica cairia e a internet desapareceria. Bombeiros, policiais e profissionais da saúde entrariam em colapso físico e psicológico quase ao mesmo tempo. Com a queda desses serviços, o mundo moderno simplesmente deixaria de existir. Sem comunicação, sem transporte organizado e sem coordenação, o exército seria chamado às pressas para tentar conter o avanço da infecção. Barreiras seriam erguidas, zonas de quarentena criadas e evacuações emergenciais tentariam salvar o que fosse possível. A única opção viável seria abandonar casas e fugir para longe dos grandes centros urbanos. Mas essa decisão viria tarde demais. Estradas congestionadas, acidentes, veículos abandonados e infectados surgindo de todos os lados transformariam qualquer rota de fuga em uma armadilha mortal. Se os infectados fossem ao estilo Guerra Mundial Z, estar a pé ou dentro de um carro não faria diferença. Hordas de zumbis se moveriam rápido demais, escalariam veículos, prédios e barricadas. A população mundial começaria a diminuir drasticamente a cada dia. Grandes cidades como Nova York, São Paulo, Tóquio e Paris se tornariam ruínas silenciosas, dominadas por prédios vazios, incêndios isolados e ecos de um mundo que deixou de existir. O governo até poderia conter a infecção ou reduzir os danos se soubesse exatamente o que estava enfrentando desde o início.
Mas o desconhecimento inicial selaria o destino de bilhões de pessoas. Mesmo que você fosse treinado em luta, armas ou técnicas de sobrevivência, isso não garantiria sua vida por muito tempo. Cada pessoa reage de forma diferente diante do medo extremo. Algumas entram em pânico, outras congelam, muitas tomam decisões erradas. Em meio a hordas ou até diante de um único infectado, um segundo de hesitação seria fatal. Filmes mostram soldados de elite falhando, cansando ou baixando a guarda. E mesmo sendo ficção, esse detalhe reflete a realidade humana. O corpo sente fome, sede, dor e exaustão, e nenhum treinamento elimina essas limitações. Talvez existissem pessoas imunes entre os 8 bilhões de humanos na Terra, mas a imunidade não significaria segurança. Mesmo imunes, elas poderiam carregar o patógeno, espalhar pelo ar ou pelo contato, e ainda precisariam sobreviver em um mundo sem hospitais, energia, água potável ou mercados. Elas precisariam dormir, comer e se proteger todos os dias em meio ao terror constante. E é exatamente por isso que você não sobreviveria a um apocalipse zumbi. Não por falta de coragem, mas porque o colapso seria rápido demais, brutal demais e humano demais para permitir finais heróicos.